Bom, eu acho que qualquer cidadão tem o direito a trabalhar, inclusive os presos já condenados, já sentenciados. O fato é, se eu vou comprar uma cerveja, por exemplo, se a Heineken contratar um filho da puta como estuprador, ainda mais ganhando milhões e sendo que parte desses milhões serão pagos com meu dinheiro. Eu, particularmente, não compro. Eu acho que essa situação do Robinho e do Santos Futebol Clube tem que ser pedagógica. Nós, brasileiros, precisamos aprender com essas situações. Primeiro, essa idolatria por celebridades, sejam elas jogadores de futebol, pagodeiros, sertanejos, artistas, políticos. As pessoas, no geral, acabam idolatrando determinadas personalidades pelo seu trabalho. Ok, mas quem são essas pessoas? O que elas pensam? Como elas enxergam o mundo? Elas contribuem com o quê? E quando eu falo em contribuir, eu não estou falando de doar meia dúzia de cesta básica, marmitas, ou juntar um pouco de roupa velha para as campanhas, né, de inverno. Estou falando de como essa pessoa encara a vida, como trata a sua família, pai, mãe, filhos, amigos, colegas de trabalho, funcionários, colaboradores. E não adianta cumprimentar todo mundo com um sorriso plástico no rosto. Você tem um funcionário, você trata bem o cara para ele te servir melhor, ou você trata o cara como um ser humano que precisa se emancipar, para que ele melhore de vida, para que ele não precise ser seu motorista, diarista, seja lá o que for, para o resto da vida. Bom, no caso do Robinho, do Santos Futebol Clube, né, particularmente do Robinho, existem provas consistentes que ele cometeu crime sexual. Não ter penetrado na moça não quer dizer que ele não cometeu crime. Aliás, se ela é moça, puta, freira, ou seja lá o que for, também não alivia em nada. Muito menos se ela estava bêbada. Aliás, aí é até pior. Ah, cabe recurso. Ok, mas o meu dinheiro o Santos não iria ver mesmo. Nem ele, nem o Santos, nem as empresas patrocinadoras. Aliás, para deixar bem claro aqui, em nenhum momento o Santos Futebol Clube assumiu que, enquanto empresa, não iria aceitar um funcionário já condenado pelo crime de estupro. Na verdade, eles sentiram a pressão dos patrocinadores. Eles querem, na verdade, que se lasque a violência contra a mulher, os problemas do país. Da mesma forma, os patrocinadores que pressionaram o Santos a rescindir o contrato do Robinho. Até agora, eu não vi ninguém se pronunciando sobre a violência contra a mulher, sobre o crime. O que aconteceu foi que a pressão das redes sociais e do gigante Casagrande no Globo Esporte, aliás, também deixar claro que foi o Casão e não a Globo que se posicionou. Mas foi essa pressão que fez com que os patrocinadores do Santos tomassem essa atitude, né, de pressionar o Santos para rescindir o contrato. Nenhuma empresa dessa soltou um comunicado falando sobre o crime que o Robinho foi denunciado e já condenado na Itália. Quem se pronunciou foi o Cuca, técnico do Santos, que, aliás, o próprio Cuca foi preso na Suécia também por crime sexual quando ele ainda era jogador do Grêmio, numa excursão pela Europa. Ele e mais 5 jogadores do Grêmio ficaram quase um mês presos na Suécia, também por crime sexual. Outro que se pronunciou a favor do Robinho foi o Caio, ex-jogador e também comentarista da Globo. Aquele que condenou o Raí por ter criticado o governo Bolsonaro. Aliás, o Robinho disse, não sei se vocês sabem, que isso tudo está acontecendo por causa da Globo Lixo, que estava perseguindo ele, assim como perseguiu, vejam só, assim como persegue o Bolsonaro. Sabe o que mais que o Robinho falou? Que quando ele fizesse um gol, ele iria levantar a camisa com uma camiseta dizendo: o Bolsonaro tem razão, o Globo Lixo. Bom, isso explica muita coisa. Isso explica, por exemplo, por que tantos escrotos que não respeitam as mulheres apoiam o Bolsonaro. Porque se enxergam nele. Todo mundo sabe o que o Bolsonaro pensa em relação às mulheres, ao estupro. Ele falou isso com a Maria do Rosário publicamente há alguns anos.
Nós estamos falando de estupro, que é um caso extremo de violência contra a mulher, assim como o feminicídio. Mas o sentimento desses caras em relação à mulher é de profundo desrespeito, de desprezo pela dignidade humana, de desprezo pela simples condição de gênero. O querido Neymar mostrou o que ele pensa e como ele age com as mulheres, e não faz muito tempo. Né? Sabe que a Globo está sendo eleita por esses zumbis que defendem a barbárie como inimiga número 1, Globo lixo. Né? Mas o que vocês não sabem é que foi ela própria, a Globo, que criou o Robinho, o Neymar, o Pelé, que tratou a filha sem nenhuma dignidade. E o próprio Bolsonaro, ídolo desses escrotos todos. Foi a Globo que criou. Bom, e o que a gente faz? Esse caso do Robinho, ele é didático, ele é pedagógico. Boicote, barulho nas redes sociais, pressão. O órgão mais sensível de um filho da puta é o bolso. Fogo nos fascistas.